Na Vinha 91.9. Mesa dos Notáveis. Assuntos importantes e atuais. A visão dos especialistas. E a participação do ouvinte por telefone e internet. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Boa tarde, ouvinte, um grande abraço, obrigado pelo carinho do seu rádio ligado, você que nos acompanha no portal vinhafm.com, um mundo de audiência, obrigado pessoas fora do país nos acompanhando e a nossa grande audiência em todo o Brasil. E você que nos ouve nos 91.9 do rádio, aqui mesmo em Goiânia, no seu FM. Estamos começando o programa Mesa dos Notáveis, o nosso encontro de todos os dias na hora do almoço, o programa que libera conhecimento, que libera experiência dos nossos notáveis. E você pode participar também sugerindo temas, interagindo conosco todos os dias. O programa Mesa dos Notáveis tem a produção da jornalista Honória Ditz, que está aqui comigo, está aqui do meu lado. Honória, tudo bem com você? Tudo bom, Paulo? Prazer estar novamente aqui com você. E a mesa de áudio de Edinaldo Maurício. A apresentação é minha, Paulo Francisco. O tema proposto para hoje no Mesa dos Notáveis, Honória Ditz, qual é? Como vencer o medo, Paulo. Como vencer o medo. Você tem algum medo, Paulo? Daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar. Muito bem, para isso nós convidamos os notáveis. Doutora Rosane Santos, que é psicóloga, especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma. Ela possui formação em terapias complementares. Doutora Lindamar Dias Pereira, também psicóloga, especialista em atendimento educacional especial e formação em psicoterapia do trauma. Fabrício Fontes é professional coach, membro da Academia Brasileira de Coaching, MBA em Gestão Comercial e é graduado em Administração de Empresa. São os nossos notáveis de hoje que vamos cumprimentar daqui a pouco, logo após o texto inicial do programa, que tem a intenção de melhor posicionar o nosso ouvinte sobre o assunto, bem como os nossos convidados aqui no estúdio. Vamos ao texto. Como vencer o medo? Medo de se relacionar, medo da solidão, medo de tomar decisões, medo de não prosperar, medo do trânsito, medo da morte, medo de andar de avião, medo de barata, medo de doenças, da violência, medo de que algo pode não dar certo. O medo paralisa. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo é provocado pelas reações químicas do corpo, sendo iniciado com a descarga de adrenalina no nosso organismo, causando aceleração cardíaca e tremores. Pode provocar também atenção exagerada a tudo que ocorre ao redor e ainda depressão e pânico. Normalmente, quando a pessoa decide enfrentar o seu medo, percebe que, afinal, não era assim tão assustador quanto parecia. Existem vários fatores que podem criar o medo e a maioria das pessoas não percebem que o medo em si é algo totalmente interno. O medo é criado pela nossa mente a determinados estímulos. É interno a nós mesmos, embora possa sentir-se de forma bastante real quando se sente no nosso corpo. Sabemos que o medo pode ser uma reação protetora e saudável do ser humano, pois pode vir de estímulos reais de ameaça à vida.
A cada situação nova, inesperada, que representa um perigo, surge o medo. Mas e quando tudo tem causado medo e não conseguimos agir? Todo mundo teme algo. Assaltos, desemprego, doenças, dentistas, solidão, entre outras coisas. É claro que a intensidade do medo é intensificada pelo histórico de vida de cada um. Portanto, diante de nossos pavores, só nos restam duas alternativas: lutar ou fugir. Procure descobrir o que o medo simboliza para você, o que ele representa, pois quanto mais o negamos, mais poderoso ele se torna. Explore seu medo, descubra o que está por trás dele. Se tiver dificuldade para fazer isso, busque ajuda profissional e espiritual. A pessoa mais prejudicada nesse processo todo é você mesma. Por isso, trabalhe contra tudo isso, sem pensar em desistir. Afinal, ou o medo controla você, ou você o controla. Será que estamos vivendo a era do medo? O que fazer quando o medo paralisa? Qual a diferença entre medo, fobia e ansiedade? Por que algumas pessoas têm medo de relacionamentos amorosos e fecham o coração? Continue conosco. Esta edição do programa Mesa dos Notáveis se propõe a responder estas e outras indagações e a discutir os caminhos para o tratamento do medo e da ansiedade com especialistas em traumas. Mesa dos Notáveis. Recebemos então a psicóloga, especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma, a doutora Rosane Santos. Doutora, como vai? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo. Alguma observação do texto inicial? Sim, é um prazer muito grande voltar aqui aos microfones da Vinha, né, para falar sobre um tema tão relevante que está no nosso cotidiano. Então, o medo, ele sempre nos cerca. E vamos tratar sobre possibilidades para esse enfrentamento de algo tão importante para a nossa sobrevivência e viver bem também, né? Você quer observar alguma coisa no texto, discordar, acrescentar? Não, é isso mesmo. Vamos trabalhar esse texto. Muito bem. Sim, Honória? Não, eu penso assim que a nossa expectativa diante das psicólogas, né, Paula, é muito grande, porque nós levantamos essas questões, né, a produção, pensamos no programa e a gente quer encontrar, né, quais os novos, qual o caminho aí para vencer esse medo, então. Sem dúvida. Tem muita gente medrosa, né, gente? Principalmente nos dias de hoje, sim, né? Os dias parecem perigosos, né? Essa é a grande verdade. O medo, ele nos cerca, né? E aí, por isso, tão importante falar sobre essa questão do enfrentamento, que é isso que nós vamos tratar hoje. Doutora Lindamar Dias Pereira é psicóloga especialista em atendimento educacional especial e tem formação em psicoterapia do trauma. Boa tarde, doutora Lindamar Dias Pereira. Acréscimo ou correção, observação no texto inicial do programa? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Paulo. Não tem nenhum acréscimo, está tudo dentro daquilo que a gente realmente pretende falar aqui hoje. E antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sou ouvinte do programa. Para mim é um privilégio estar aqui, porque eu tenho uma admiração muito grande, né, por todos os temas que são colocados aqui e pela forma como vocês conduzem. Estar aqui hoje como profissional é um orgulho e uma realização pessoal por ser admiradora do programa. Que bom, e é uma notável, né? Os nossos notáveis. Fabrício Fontes é um professional coach que, olha, tem muitos bons profissionais treinadores, né, os famosos coaches no Brasil, bem procurados hoje, e ele está aqui para discutir esse assunto importantíssimo conosco também. Ele é membro da Academia Brasileira de Coaching e é MBA em Gestão Comercial, graduado em Administração de Empresa. Fabrício, é um prazer tê-lo aqui conosco na Mesa dos Notáveis. Observação, acréscimo, crítica, fique à vontade para analisar o nosso texto inicial. Boa tarde, Paulo, boa tarde, ouvintes, boa tarde, presentes, amigos. Realmente é um tema muito interessante que tem causado certos transtornos a pessoas que buscam atingir seus objetivos, que buscam almejar algo importante na vida delas,
E as ferramentas coach, técnicas coach, eles vêm apoiar principalmente a área da psicologia no desenvolvimento, na descoberta de como esse medo pode ser superado pela pessoa. O texto trata uma questão muito interessante, que é descobrir o que o medo simboliza para a pessoa, o que fez causar e aonde é o ponto de impacto. Então eu acredito que a gente vai conseguir discutir bem em relação a esse tema aí no discorrer do programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. Primeira pergunta, eu gostaria de fazer para a doutora Rosane Santos, que é psicóloga. As pessoas hoje estão mais medrosas do que antes? Eu vou dar um exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Quando eu era pequeno, eu fazia muitas estripulias. Por exemplo, eu me lembro de atravessar uma ponte altíssima, quase 30 metros. O rio estava lá embaixo. E eu atravessava equilibrando, fazendo o equilíbrio em cima daquelas laterais, daquele corrimão, daquelas laterais daquela ponte. Já me lembro demais, Ponte Leão, onde passava a estrada de ferro. Uma coisa absurda, altamente perigosa. A gente não tinha um pingo de medo e nem os nossos pais sabiam da estripulia que a gente fazia. Então eu tenho duas perguntas para começar. As crianças têm menos medo do que os adultos e por quê? E a segunda, as pessoas estão mais medrosas hoje do que antes, doutora? Então, Paulo, um detalhe importante para nós começarmos a discutir essa questão do medo é que o medo, ele é inicialmente um fator de sobrevivência ao nosso organismo. Então, o medo, ele é uma coisa boa, é uma situação que nos protege, que nos coloca numa situação de justamente não correr riscos que vão, de alguma forma, atingir a nossa integridade física ou coisa assim. Só que existe um limite, que é isso que nós temos que tentar no dia a dia ir verificando, justamente com essa ideia de que, às vezes, esse medo, que é uma coisa positiva, ele passa a ser negativo porque ele nos impossibilita de viver a vida, de seguir as coisas. E a criança, ela tem uma dimensão diferente das situações. Então, é natural, porque a criança ela ainda não tem uma visão total das situações para entender esse medo de uma forma que o adulto entende, porque o adulto ele entende causa, ele entende consequência, e na infância esses filtros eles ainda não estão bem formados. Então a criança normalmente ela faz mesmo, e isso gera um prazer muito grande. Justamente porque, aí nós vamos falar um pouco disso no decorrer do programa, que a questão da influência dos neurohormônios, ela é muito intensa. Então, nesse momento que você fez essa chamada estripulia aí, né, tem muita endorfina no seu corpo, muita adrenalina. Então, isso é realmente uma situação de um enorme prazer e que, de alguma forma, faz com que muitas vezes a gente faça coisas que em outra situação não faria. E se nós formos lembrar, você vai ter muitas memórias assim, que na infância você fez uma coisa, na idade de adolescência, idade jovem adulto, na fase de adolescente ou jovem adulto, você fez coisas que hoje, numa idade mais madura, porque você já entende a consequência disso, já tem filtros mais formados, você não faria. Então é uma coisa que está muito presente no nosso desenvolvimento mesmo. Então seria que o adulto ele tem consciência dos riscos, ele teria um medo de correr os riscos, seria isso? Também. É bem essa ideia de entender causa e consequência, e com o tempo nós vamos atingindo essa situação de maturidade e vai trazendo essa ideia de que muitas coisas que você já fez no passado, numa outra fase, onde a adrenalina, a endorfina falavam mais alto, hoje acaba não sendo tão presente. Bom, mas eu ainda insisto, então, eu já posso até passar para a próxima psicóloga, eu imagino que elas são especialistas quase que no mesmo assunto. As pessoas hoje estão mais medrosas do que antigamente? Nós vivemos uma epidemia do medo nesta sociedade atual? Analisando a história do medo... a doutora Lindamar Dias Pereira, doutora. Analisando a história do medo, ele sempre esteve presente na nossa vida. O que mudou foi o foco. Nos primórdios da humanidade, o homem tinha medo de animais, tinha medo dos fenômenos da natureza. Hoje, na cidade grande, por exemplo, a gente não vai ter medo de animais, porque dificilmente a gente vai encontrar um animal na rua. Então mudou. Qual que é o foco hoje? O medo da violência, é o medo de ser assaltado, é o medo de sofrer algum acidente. Então mudou-se o foco do medo.
e também a informação que a gente tem hoje. Antigamente os meios de comunicação eles não eram expandidos como hoje, então a gente não tinha tanta notícia de acontecimentos trágicos. Então hoje a gente tem mais acesso à informação e mudou-se o foco do medo. Mas o nosso organismo ele sempre foi preparado para ter medo, porque é um instinto de sobrevivência. Bom, de alguma forma, vamos ao nosso profissional coach Fabrício Fontes. De alguma forma, a informação contribuiu ou prejudicou o comportamento humano no sentido de ter ou não medo? Bem, Paulo, reforçando o que a doutora Lindamar falou, eu acho que ele modificou o medo. Porque hoje nós estamos convivendo com situações que não eram consideradas antes, como, por exemplo, a necessidade do reconhecimento em grupo, que hoje se torna muito mais efetiva, socialmente dizendo, quando a pessoa tem que buscar uma base de, vamos dizer, de representatividade dentro desse grupo, vamos dizer assim, em relação ao que faz, em relação ao que tem, em relação ao que sabe, ao que conhece, ao que expressa. É aquela satisfação aos outros. Aos outros. Então isso faz com que a busca do reconhecimento externo das outras pessoas, em alguns casos, se torne maior do que dela mesma. E termina fazendo com que a autoconfiança seja ponderada por aspectos externos, onde faz com que ela tenha que o tempo todo estar atendendo mais a anseios externos do que o próprio. Então eu acredito que esse trabalho que a gente busca desenvolver em técnicas que vão focar no autoconhecimento, no autogerenciamento, faz com que isso amenize. Então penso que o medo tenha modificado de um tempo para cá. Porque por se tratar de uma questão do instinto humano, a coisa venha sendo aprimorada, vamos dizer assim, de um tempo para cá. Honória, minha querida produtora, jornalista, pelo que entendi, então, o medo apenas foi modificado. Quer dizer, o medo sempre existiu, não é que exista mais medo ou menos, mais pessoas medrosas ou menos. Não é que nós estamos na era do medo? Não é exatamente isso. É que com a força dos veículos de comunicação, surge então a necessidade de se justificar diante dos outros, se posicionar, a sua posição social, onde você está, essa necessidade evidentemente, de se valorizar a si mesmo, essa preocupação da observação dos outros em relação ao nosso comportamento. E, lógico, a identificação através dos diversos veículos nos fazem estar mais atentos e mais medrosos. Mas o medo sempre existiu, sempre foi o mesmo. Diante do que o Fabrício falou, dessa questão de estarmos em grupo, é a sobrevivência dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que você tem que provar todos os dias que você é capaz, que você tem que lutar para continuar no seu trabalho, você não pode parar mais de estudar. Então nós vivemos também, eu acho que de alguma maneira, na era da competitividade. Quando você pensa que está terminando um curso, você tem que começar outro, os desafios são permanentes. Mas eu gostaria de lançar outra pergunta na mesa. Por favor. Permite, Paulo? Então, esse medo que as doutoras disseram aí, que são inerentes do ser humano. Mas tem aquele medo que às vezes não tem uma justificativa, quando o medo paralisa as pessoas. Quando que vocês conseguem diagnosticar que aquele medo é uma coisa normal, ou ele já não é mais normal, é um medo anormal? Então, daqui a pouco, após o intervalo, as nossas queridas psicólogas, doutora Rosane Santos e doutora Lindamar Dias Pereira, e o nosso professional coach Fabrício Fontes vão responder a essas e outras indagações sobre o nosso tema de hoje do Mesa dos Notáveis: como vencer o medo. Até já, ouvinte. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Olá, ouvinte da Vinha FM, do portal vinhafm.com, e você que nos acompanha nos 90 e 91.9. Mesa dos Notáveis, recebendo aqui com muito carinho os notáveis doutora
Rosane Santos, que é psicóloga especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma. Doutora Lindamar Dias Pereira, que é psicóloga especialista em atendimento educacional e formação em psicoterapia do trauma. E o professional coach Fabrício Fontes, que tem também MBA em gestão comercial e administração de empresa, para discutir o assunto de hoje, que é o medo, como vencer o medo. A pergunta proposta pela produção é: o medo, em determinados momentos, ele pode paralisar a pessoa? Doutora? Sim, Paulo. O que nós observamos é mais ou menos assim. Primeiro, que na ideia da psicoterapia do trauma, que nós vamos investigar são realmente essas formações das memórias que de alguma forma influenciam naquele trauma específico. E quando nós falamos, principalmente quando você leu, né, no texto inicial, medo de barata, medo de andar de avião, medo de dirigir, tudo isso de alguma forma para aquele indivíduo, em algum momento da vida, essa barata ou avião, alguma coisa que para ele, né, teve essa mesma ideia de algo que foi aversivo, acabou contribuindo para que de alguma forma formasse uma memória, e com o passar do tempo o organismo vai sentindo os reflexos, que podem ser sintomas dos mais variados, em relação àquela primeira formação. Então, o que nós vamos observar? O medo, ele tem essa capacidade de paralisar, sim. Tem pessoas que, por medo de sair na rua, por medo de violência, elas estão cada vez mais fechadas em casa. Tem pessoas que, por medo de relacionamentos, elas não conseguem se envolver, não conseguem estar com outras pessoas. Então, de alguma forma, esse medo paralisa. E o que nós vamos observar no consultório para entender toda essa dinâmica e, a partir disso, propor alguma forma de tratamento? Esse limite. Então, até onde o medo de determinada situação é um medo que está gerando prejuízo ou está gerando benefício para aquela pessoa nessa ideia de sobrevivência. Então, é justamente pautado nessa ideia de que esse limite entre benefício e prejuízo é que vai determinar a qualidade de vida e todas as coisas que aquela pessoa tem condições de estar envolvida. A doutora, ela consegue entender o lado positivo do medo, não é? Mas nós estamos tratando daquele medo que paralisa, né? Que impede a pessoa de viver. Quando é que isso acontece, doutora Lindamar Dias Pereira? Que nível de medo é esse que trava a vida da pessoa definitivamente? Ou não? Definitivamente ou não? Não vamos pensar definitivamente, né? Como psicólogos. O medo... O que vai fazer a diferença é o grau. Eu preciso de um medo para atravessar a rua, né, para andar à noite, algumas precauções. Agora, se isso é desmedido, se me trava, se faz com que eu deixe, por exemplo, de sair à noite por conta desse medo, se o medo faz com que eu deixe de dirigir, né, ao invés de ter uma direção defensiva e prestar atenção em tudo, aí sim ele me paralisa. Então, o que vai fazer a grande diferença é a quantidade de medo. E isso vai estar relacionado a memórias, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi, que a memória do medo dele estava relacionada à gestação da mãe. Então, assim, foi algo bem profundo. Mas explique isso para nós, porque é importante. Porque nós estamos tentando identificar, ouvinte, quando é que o medo... Ele trava a pessoa, quando é que ele paralisa a pessoa, ele tira a pessoa de um comportamento normal. Eu posso dar um exemplo, Paulo? Por favor, Honória. Se a questão do medo está relacionada à questão do trauma. Da memória. Da memória. Eu conheço a história de uma pessoa, porque a gente colocou aqui no texto que a pessoa tem medo de barata, parece que é uma coisa tão pequena. Mas eu conheço uma história de uma pessoa que tem pavor de barata, já foi parar no hospital com taquicardia. E uma certa vez ela estava em casa, apareceu uma barata, ela estava sozinha à noite na sala, e segundo o relato dela mesma, ela foi para dentro do quarto e só conseguiu sair do quarto no outro dia, quando chegou alguém, um chaveiro, e abriu a casa dela acompanhada de uma pessoa da família. Quando ela me contou isso, eu fui conversar com ela, não enquanto psicóloga, mas como amiga, para descobrir, porque ela é uma pessoa extremamente forte, empreendedora, empresária, viaja, tudo.
não tem medo de avião e tem medo de barata. E o que ela me disse, Paulo, que uma certa vez, uma colega dela de escola entregou um presente para ela no dia do aniversário. Quando ela abriu, dentro da caixa tinha uma barata. Então, a partir daí... Então, a minha pergunta é a seguinte: o medo, em determinados casos, está ligado a um trauma? Está ligado em muitos casos. A memória, como você disse, né? É, a memória. É descobrir a memória. Quando ela abriu a caixa de presente e viu a barata, houve uma liberação de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina, e fez com que aquilo se tornasse uma memória traumática. E aí, a cada vez que ela, às vezes, nem entra em contato com o objeto, né, que no caso é a barata, mas às vezes só de pensar, há novamente uma descarga de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina, que faz ela ter todas aquelas sensações corporais e fugir, querer fugir daquele medo. No caso da pessoa que você colocou, ela paralisou, né, ela congelou. Então, assim, o que faz o medo acontecer é a liberação desses neurohormônios. E então, aí, nesse caso, vale não somente experiências como essa aí da caixa de presente com uma barata dentro, mas vale também as histórias contadas na infância, os filmes que uma criança pode ter assistido, uma cena que ela por acaso viu e não deveria estar presente naquele momento. Todas essas memórias podem dimensionar o tamanho do medo que ela vai ter no futuro, doutora? Pode sim, porque o nosso cérebro, às vezes, principalmente na infância, ele não consegue diferenciar se aconteceu ou não. Então, às vezes, no momento que se passa medo numa criança, que se conta uma história catastrófica, ela pode ter a liberação desses neurohormônios da mesma forma. Através de uma historinha contada. Depende do grau que se é contado, da forma como se é contado. A entonação, a voz, depende de uma série de fatores. Mas pode sim gerar um medo em relação a qualquer objeto que tenha naquela história. Fabrício Fontes, você que é um profissional, a doutora ainda quer fazer uma observação sobre o assunto. É assim, Paulo. Por favor. Essa formação dessas memórias é algo muito importante. Porque o que a doutora Lindamar está dizendo é basicamente assim: naquele momento, daquele evento, como esse caso que a Honória citou, essa parte dos neurohormônios, essa liberação de todos esses hormônios, ela vai dimensionar qual é o tamanho, digamos assim, daquilo que vai ficar a partir daquela situação. Então, o que acontece? Em cada momento, e quanto mais tempo se passa, é um detalhe muito importante, quanto mais tempo se passa sem, às vezes, uma ajuda, sem um tratamento, essa memória ela só vai crescendo. Então, às vezes, naquele primeiro momento ali pode ser o medo da barata, mas isso vai se direcionando para outras coisas, e aí sim é que vai paralisando cada vez mais a pessoa. Porque, às vezes, pode ser o medo da barata, o medo do escuro, o medo de sair de casa, e eles vão acrescentando. E aí, nessa investigação, muitas vezes o que nós vamos encontrar é uma cena inicial, que é um pouco disso que foi citado nesse caso, e aí a partir do tratamento que nós fazemos e tudo, então vai desconstruindo todos os resquícios dessas memórias, e é isso que faz com que a pessoa possa conseguir enfrentar e seguir a vida. Perfeito. Fabrício Fontes, na sua experiência como um profissional coach, eu gostaria que você nos dissesse o seguinte: existem muitos homens medrosos que estão travados em suas performances profissionais, e isso é facilmente identificado por você? Pessoas que não crescem na vida, pessoas que não conseguem ganhar dinheiro. Você nota que o cara se veste bem, tem boa aparência, é um cara do bem, é boa pessoa. Como é que não cresce? O medo o trava. Isso é muito comum no seu trabalho como professional coach? Isso é comum acontecer, Paulo, até mesmo porque o sucesso ele acontece por superações a situações adversas, né? Situações que faz com que a pessoa precise ser mais ousada do que ela é no seu dia a dia, ser melhor do que ela foi ontem. E quando, frente a uma situação que exige mais da pessoa, ele tem que reconsiderar algumas coisas, ou tem lembranças que faz com que ele pense não conseguir aquilo, ele trava. E ele não consegue passar e precisa de uma ajuda.
Por se tratar de uma questão emocional, como foi bem colocado pelas doutoras, o coach ele também considera esse acompanhamento desta forma. Então, uma linha importante que a gente precisa seguir é fazer com que o próprio coach, como a gente trata, o nosso cliente, a pessoa que busca esse apoio, entenda as perdas e ganhos que tem em manter esse medo. Porque por ser uma coisa boa, que realmente faz com que o estado de preservação dele seja mantido, né, faz com que também em alguns momentos trave. Então tem que chegar a um ponto de ponderar isso, até que o desejo da superação seja maior do que o medo que ele tem. E aí parte considerando o que ele vai ter se ele passar daquela etapa. Então é um trabalho também onde o coach vai tocar emocionalmente no sentido de que ele se projete após a realização, ou seja, após ter aquele medo superado. Qual o resultado, qual o benefício disso? E os profissionais precisam disso também, porque eles têm que estar emocionalmente fortes para que consigam externalizar ao ponto de passar por todas as situações que vierem no dia a dia profissional deles. É muito bom esse tema, porque você acaba identificando quem cresce até mesmo na questão do mercado, não é? Das empresas, quem é que se torna o grande profissional, o grande vencedor na vida. Tudo está relacionado com uma história, com uma memória, com trauma, com medo. Eu conheço, por exemplo, notáveis, um grande amigo, empresário, já falecido hoje, mas ele caiu de avião, bimotor. O avião em que ele estava caiu, 5 pessoas estavam dentro do avião, 3 morreram, outra ficou com bastante sequelas, e ele, com muita queimadura pelo corpo, sobreviveu. Imagine o trauma que uma pessoa dessa deve ter adquirido numa queda de avião. Isso no estado do Tocantins. E a atitude dele foi: eu vou me tornar piloto de avião. Ele decidiu enfrentar aquilo e se tornou um piloto de avião. Morreu num acidente de carro. Não morreu no avião. Não é? Eu gostaria de perguntar, eu penso que pode ser para o próximo bloco, como enfrentar o medo? É assim mesmo como ele fez? Essa é a melhor receita? Eu tenho medo de avião, então eu vou voar. Eu tenho medo de barata, então eu vou para um ambiente onde tenha muitas baratas e vou pisar em cima delas. É assim mesmo. A melhor maneira de se enfrentar o medo é encarar o próprio medo? Ou existe alguma técnica mais perfeita, talvez até mais inteligente, mais saudável de se enfrentar essas memórias que parecem ser tão negativas, assim, num primeiro momento? Daqui a pouco os nossos notáveis vão nos responder essas perguntas. Mesa dos Notáveis. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Ouvinte do Mesa dos Notáveis, estamos de volta com o nosso último bloco do programa, falando hoje sobre o medo. O que fazer com esse medo que às vezes paralisa, não é, Honória? Isso mesmo. É um tema bastante amplo, dá pra gente ficar aqui fazendo 2, 3, 4 programas, não é não? E até mesmo porque nós falamos no início que o medo pode paralisar. Então, e como a gente vencer tudo isso? Porque algumas pessoas têm medo de relacionamentos amorosos, e a nossa proposta é discutir os caminhos para o tratamento do medo, também da ansiedade, com especialistas em tratamento de trauma, né? Então nós temos agora nesse último bloco de ver o que nós não respondemos ainda para os nossos ouvintes. É verdade. Então vamos falar se existe uma solução para os medrosos. Essa história que eu contei, verídica, de um grande amigo meu, de Anápolis, que caiu de um avião bimotor, o avião caiu, explodiu, seu irmão morreu, outros colegas morreram, sobreviveram 2 dos 5 que estavam no avião, e ele, mesmo com o trauma, passou a enfrentá-lo e se tornou um piloto de avião, bimotor. Ele não pilotou aeronaves grandes, mas se tornou um piloto de aviões menores, né? De bimotor, de monomotor.
esta maneira é a mais correta, a mais saudável de se enfrentar o medo? Encarar o trauma e fazer exatamente o que ele fez? Eu caí de avião, me traumatizei, agora vou ser piloto de avião. É por aí, doutora Lindamar Dias, que eu percebi que a senhora se posicionou para responder? Pode ser? Pode ser. Foi uma coincidência aqui. Mas não tá com medo de responder não, né? Não, nem então tá bom, porque fugiu por um momento do microfone. Foi a mania aqui de colocar a mão no rosto. Pode ser uma possibilidade, né? Ele teve esse recurso. Pode ser? Então não é a melhor? Não exatamente. Atitude? Vai depender de cada pessoa. O que nós fazemos na psicoterapia do trauma? Primeiro, nós preparamos a pessoa para isso. Né? Porque é óbvio que se ela tem um medo e quer tratar, é porque ela vai enfrentar. Né? Porque se ela tiver um medo, por exemplo, eu tenho medo de leão. Eu não preciso tratar esse medo porque eu não vou bater de frente com o leão. Né? Agora, se a pessoa tem um medo que ela quer tratar, é porque em algum momento ela vai precisar de enfrentar isso. Mas na psicoterapia do trauma, primeiro a gente faz algumas técnicas de acolhimento, para a pessoa se sentir acolhida, protegida, isso com alguns comandos cerebrais. Depois nós usamos uma técnica que também é muito funcional, que é o cardiomotion, e utilizamos também um aparelho estimulador de endorfina, porque aí vai tirar todas aquelas sensações que a memória provoca, né? Que são ocorridas pela liberação de noradrenalina, de cortisol. Durante esse preparo, a pessoa vai se fortalecendo, até o momento em que ela vai se sentir preparada para enfrentar esse medo. Né? Então, assim, foi uma escolha dessa pessoa fazer isso, não sei se sozinho ou se com ajuda profissional, mas o bom é que se faça isso dentro de um tratamento, para que todas as etapas sejam preenchidas e a pessoa, de repente, não ir lá enfrentar aquele medo, não conseguir, se sentir frustrada e isso gerar um medo maior. A senhora está querendo dizer que o tratamento do medo necessariamente tenha que passar por uma clínica com uma psicóloga ou um profissional psicólogo? Não necessariamente, mas isso faz uma diferença muito grande no tratamento. Ok. Doutora Rosane Santos, um exemplo aqui, né? Eu já ouvi muita gente praticar isso. Menino, você está com medo de pular na piscina, você está com medo de afogar. A melhor maneira de você perder o medo de nadar, eu vou te ensinar como é que é. Pega o moleque e joga ele para ele beber água dentro da piscina, dá aquela afogadinha básica a primeira vez, depois ele cria uma coragem impressionante, se torna um grande nadador. É isso mesmo? É simples assim? Paulo, o que nós... É uma solução? O que nós observamos, e tem muito a ver com isso que a doutora Lindamar citou. Isso pode, naquele momento, para aquela situação específica, ser uma solução? Às vezes até pode. Mas o que nós observamos no consultório? A criança, ela deixa de ter medo de nadar e ela passa a ter medo de outras coisas. Essa memória, ela acaba transferindo para outras situações. E nesse caso, por exemplo, acabam entrando outros sentimentos, outras sensações que são extremamente negativas também. Então, passa por questões de confiança, e aí tem muita relação com as crenças que aquela pessoa vai formando, e aí você citou um caso da criança especificamente, mas é como aquela criança ela vai se formando e que isso de alguma forma faz uma diferença muito grande na idade adulta, que aí cai num pouco do que o Fabrício citou agora há pouco também, que às vezes esse enfrentamento ele está muito relacionado com essas crenças que foram sendo absorvidas. E esse caso que você explicou, que você citou, gera justamente essa situação mesmo. Resolve uma coisa por terapia de choque, né, que eu até brinquei com você no início aí sobre a questão do avião, mas acabam que esses sintomas, eles continuam, eles só transformam, eles só passam por uma outra coisa, como se a gente buscasse, o organismo buscasse uma outra válvula de escape para aquela situação. Então, nesse ponto, o que é importante? A vida é o que nós temos de mais precioso, viver bem, viver com qualidade, enfrentando as nossas situações diárias, é aquilo que nós temos de mais precioso. Então, se é assim, é importante cuidar.
E às vezes realmente o melhor cuidado que possa ter para uma situação que limita a vida é buscar um tratamento e buscar uma ajuda. Seja às vezes uma ajuda espiritual, como citou no texto, uma ajuda profissional. Então busque recursos, existem recursos. Eu costumo falar muito isso, que nós hoje, com o desenvolvimento, né, de novas ferramentas, de novas técnicas, existem tantos recursos que às vezes nós nos acostumamos. Ah, não, ter medo de barata, tem preconceito demais em relação a isso, vou guardar meu medo. Mas eu guardando o meu medo e não enfrentando, ou não buscando uma ajuda, eu perco aquilo que eu tenho de mais importante, que é a possibilidade de viver bem, de viver uma vida com qualidade, de ser feliz naquilo que eu posso, construir as minhas coisas. Então, passa muito por isso. Buscar uma ajuda significa querer viver melhor. Surgiu uma palavra aqui, resiliência. Qual foi a palavra? Resiliência, que é a capacidade da gente aprender com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos. Isso está no caso, por exemplo, desse meu amigo que caiu de avião e se tornou um piloto. Ele foi resiliente? Ele foi resiliente. Provavelmente, anterior a isso, ele tinha uma vida tranquila, saudável. Então, essa capacidade, ela aumenta quando a pessoa é bem resolvida, digamos assim. E o que novos estudos têm mostrado nessa visão da neurociência, que essa capacidade de resiliência, e até de uma forma preventiva, né, uma orientação para os pais, essa capacidade de resiliência, ela está no nosso córtex órbito-frontal, né, que é uma parte do nosso cérebro, e ela é formada na gestação e até dentro do primeiro ano, até os 9 meses de idade da criança. E o que vai determinar isso? A quantidade e a qualidade de afeto que aquela criança recebeu. Quer dizer que quanto mais cuidado, quanto mais carinho, quanto mais olho no olho que aquela criança teve quando ela nasceu, e principalmente que essa mãe ofereceu para ela na gestação, maior vai ser na idade adulta essa capacidade de resiliência, que naturalmente está relacionada com essa questão do enfrentamento. Ela vai enfrentar, vão acontecer situações difíceis, mas ela vai enfrentar melhor. Se na infância, nesse momento, né, principalmente nessa fase que eu citei, ela teve mais cuidado, ela teve mais carinho, e com isso tudo, a vida dela na idade adulta vai ser bem diferente. Bom, aí eu me lembro de um texto bíblico, se me permitem. A Bíblia diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Exatamente. Não é? Então, o verdadeiro amor, é isso que a doutora acabou de falar, né? Bacana a gente tocar nesse assunto, porque já eu vou dar um outro exemplo aqui. Temos vários exemplos para dar sobre o medo. Mas, Honório, eu gostaria de perguntar ao Fabrício Fontes, que trabalha como profissional coach, dizendo o seguinte: como obter sucesso no seu trabalho como coach para um cara que a performance está baixa por causa dos diversos traumas? Você o envia para uma psicóloga, ou você, como coach, tem como ali conversar e colocá-lo no equilíbrio? Certo. Paulo, nós profissionais da área de coach respeitamos muito o trabalho realizado pela psicologia e consideramos piamente que um não substitui o outro, eles são complementares. Então, nós, durante o processo de formação, os profissionais eles recebem orientação para identificar quando um cliente ele precisa de um acompanhamento terapêutico ou quando o coaching pode dar continuidade a esse trabalho. E havendo essa necessidade, ele pode desenvolver um trabalho em paralelo, ou ele pode aguardar que o trabalho terapêutico seja realizado para depois dar condução a um trabalho de coaching, vamos dizer assim. Mas você tem algum depoimento para contar para a gente assim sobre performance, algo que você já identificou? Eu estou mostrando assim, eu quero que você mostre para a gente o lado mais profissional, claro, né? Claro. Realmente da performance, o cara que precisa trabalhar, precisa vencer, quer crescer e está travado. Alguma coisa de... Sim, a gente coloca que todas as sessões elas são reservadas e são... Pode usar pseudônimo se você quiser. Justamente. Então, nesse caso, eu tenho um coach que ele está tendo dificuldades profissionais atualmente e não entende por quê. Já foi empresário, é uma pessoa bem-sucedida, já morou alguns anos fora do país, adquiriu muita experiência em outras culturas, porém ele ainda não consegue um desenvolvimento satisfatório na área profissional. E durante o processo de coaching, nós identificamos que algumas situações na infância que ele tentava realizar, que ele questionava, ele era abordado por pessoas que ele amava, que ele considerava, como que
restringiam a ação dele, dizendo que ele não tinha condições de mudar o mundo, que aquilo era normal, que ele não deveria se esforçar para isso, porque aquilo já era assim por muito tempo e deveria ficar. Palavras que vindo de Você não vai ser ninguém na vida, menino. Algumas coisas nesse tipo. Você não serve para nada, menino. A dificultar. Você acha que você vai mudar o mundo, menino? Justamente. Você tá achando que vai ser diferente? Quer saber mais do que os outros, menino? Você acha que você é melhor do que... Esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa. Então o trabalho que a gente busca é fazer com que ele ressignifique isso, percebendo que estas eram opiniões das pessoas que ele convivia naquela época, que ele está em um outro momento, que ele está em uma outra preparação e ele tem um potencial muito grande de superação disso. Então, porque nem sempre o que ele vai ter que resolver dentro dele é efetivamente o que ele externaliza. Por exemplo, uma pessoa que tem o medo de falar ao público. Não necessariamente, às vezes, o medo dela é de falar ao público, porque ela precisa de todo um trabalho anterior de preparação, ela precisa de uma organização de conteúdo, de um estudo, ou seja, de técnicas que vão fazer com que ela chegue a falar a público de uma maneira mais efetiva. Então nós vamos identificar que é um processo bem lá atrás que precisa acontecer gradativamente. E isso só vai ser descoberto quando nós damos a possibilidade, a condição, com base em orientações, que a pessoa se conheça. Que aí é um trabalho da PNL que vem desenvolver aí o autoconhecimento, que vem desenvolver o autogerenciamento. Então, na história, nós costumamos dizer, os professores de história, que nós conhecemos o passado para entendermos o nosso presente e estudamos o presente para podermos projetarmos o futuro, já prever como vai ser o futuro. Pelo que vocês estão dizendo, na nossa vida pessoal é assim também, né? Tudo, quando a gente tem um comportamento hoje, está muito ligado ao passado. Então, o entendimento do passado, saber o que aconteceu, é fundamental no trabalho de vocês. Isso é verdade, Honora. Isso ajuda muito, porque a gente busca deixar claro para o coach que o passado, ele influencia o presente, influencia o futuro, mas ele não determina. O que é importante identificar é que ele precisa perceber o que aconteceu, entender como essas coisas o fizeram, ou seja, toda essa bagagem de conhecimento compõe o que é a pessoa hoje, e daqui para frente ela defina o que efetivamente ela busca, o que ela quer. Então, claro, ele não vai determinar, mas ele vai influenciar. E o presente, sim, vai determinar o futuro dele. Então, ele precisa ter um ponto de ação no agora, certo? Ele tem que estar determinado por que ele quer fazer agora, projetando essa vida. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Se existe uma diferença muito grande, qual é essa diferença entre o medo e a ansiedade? O que nós observamos é que o medo, ele está diretamente ligado a situações de ansiedade. Então, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa tem um medo, nesse nível de medo patológico que nós estamos tratando aqui, né? Então, ela tem um medo que, por exemplo, vamos citar aqui o caso que o Paulo trouxe do avião. Então, ela entra dentro do avião, ela começa a ter taquicardia, sudorese, tremores, todas essas dificuldades que são naturalmente também reações de um nível de ansiedade também no nível patológico. Então são coisas, Honória, que estão literalmente ligadas, caminham juntas, né? Que nós observamos sempre que uma vem primeiro, mas que logo após a outra também está relacionada. Agora, de novo, é importante avaliar essa questão dos graus, né? Qual é o grau, qual é o nível. Quando nós falamos de questões patológicas, é que realmente já tem uma questão inicial e que isso no corpo também já traz reações, como eu citei, né? Um pouco dessas reações que foram também colocadas. Deixa eu contar aqui uma última historinha sobre medo. Quem me acompanha no rádio, eu vou usar evidentemente aqui talvez até um pseudônimo, alguma coisa, eu prefiro não citar o nome da pessoa, tá? Só para entender que técnica nova nós temos para resolver o problema do trauma, do medo, da insegurança. O pai assassinou a mãe com 6 facadas. A mãe estava com um bebê no colo, 1 ano e 6 meses, e uma outra filhinha de 2 anos, dada a mão, né, a mãe com a mão dada para essa criancinha de 2 anos, e um outro bebê de 1 ano e meio no colo. Pegou o bebezinho, que jogou em cima do cadáver ali. Essa criança
cresceu sem pai, sem mãe. E, evidentemente que cresceu assim sem alguns valores, não é? E sem cuidado, sem... Bom, eu me encontrei com essa criança. Eu tive um encontro com essa criança. Hoje, com 14 anos de idade. Ele me revelou que quer ser policial. Quando ele me revelou que queria ser policial, eu imaginei por que ele não quer ser um jogador de futebol? Por que ele não quer ser um engenheiro? Ou um professor? Ou qualquer outra coisa? Mas ele quer ser um policial. Estou contando um caso real, bem próximo de mim, para perguntar às nossas psicólogas: que futuro pode ter essa criança? Pobre, sem pai, sem mãe, jogada por aí, sem nenhuma orientação. Que futuro pode ter essa criança e o que as novas técnicas, e que técnica nova é da psicologia que possa amenizar ou até resolver a questão emocional e o futuro dessa criança? Doutora. Diante desse acontecimento... Estou trazendo um caso aqui, né, ouvinte? Uma situação, né? Para gente, assim, para evitar somente algumas perguntas, estou contando um fato real, não é? Para a gente já... Parece que é uma história extremada, mas é uma história real, né, Paulo? Real. Bem perto de mim. E diante desses acontecimentos, é praticamente impossível não ficar uma memória traumática nessa criança, né? Afinal, pai, mãe, zeladores, pessoas que acolhem. Então, assim, fica uma memória traumática. Em relação ao futuro, vai depender muito de com quem essa criança vai ficar, como que as pessoas vão acolher, como que as pessoas vão apresentar o mundo para essa criança a partir de então. Agora, na psicoterapia do trauma, existem vários recursos que nós podemos utilizar para que essa memória traumática não venha associada com tantos sintomas. E, de preferência, que isso seja feito nos primeiros dias, né, antes do primeiro mês, porque é a partir daí que o trauma se instala. Então, são feitas técnicas de dessensibilização desses traumas, né, com as que eu coloquei anteriormente, que processamento rápido de informação, a utilização do tapping, do cardiomotion, para a criança trabalhar a respiração e não deixar que essas substâncias cerebrais sejam ativadas com tantas frequências quando ela lembrar desse trauma. Então, na terapia, tem uma série de recursos que são utilizados. Perfeito. Doutora Rosane, acontece que ninguém tratou dessa criança. Ela já tem 14 anos. O que fazer agora? Paulo, é assim, né? O que nós observamos por mais que tenham acontecido várias situações no passado, o passado ele não determina exatamente como vai ser o presente ou como vai ser o futuro. Porque senão, nós vamos olhar assim, aconteceu isso, foi não difícil, determina? Não determina. Não determina? Determina, não. Mas contaram a história para ele. Mas contaram a história para ele desde criancinha. A história que mais contaram para ele, falaram, seu pai assassinou sua mãe. E é claro que ele tem memória disso. Mesmo sendo pequenininho, não tem a memória autobiográfica, mas ele tem a memória fisiológica, a memória corporal e tudo mais. Então, assim, porque senão, o que acontece? A gente vai passar por um âmbito que, se aconteceu isso, está determinado que vai dar errado no futuro. E não necessariamente. A vida ela está em constante mudança, ela está em constante movimento. E é claro que dentro até de uma visão de psicologia positiva, a gente tem que crer e entender que por mais que tenham acontecido coisas ruins, alguma coisa ficou. Tanto que hoje ele já tem 14 anos, né? Então, de alguma forma, ele está convivendo, ele está sobrevivendo. Agora, existem recursos para trabalhar isso, para que seja melhor e que a gente diminua o sofrimento, as reações e até mesmo no sistema de informação de crenças, o que ficou para ele em relação a essas questões. Porque você citou bem. Qual seria, então, a partir disso, o motivo dele escolher ser policial? Né? Então, mas qual é o sentido que isso tem para ele? Né? Ele é que teria que nos dizer por que ele teve
essa indagação para essa situação, e é claro que a gente poderia levantar hipóteses, né, de alguma coisa relacionada a isso. E essas novas técnicas, baseadas na questão da psicoterapia do trauma, traz duas questões que para mim são fundamentais. Primeiro, essa visão de que nada determina, mas contribui. Se contribui, existem recursos para amenizar e para trabalhar, esse é o principal. E segundo, que existem formas práticas, reais, e que em menos tempo, num curto espaço de tempo, a gente pode ressignificar e, com isso, trazer melhorias para que esse futuro, ele possa ser, sim, um futuro de enfrentamento, que algo que fez parte da história não vai determinar o futuro dessa criança ou desse adolescente hoje, né? Mas existem muitas possibilidades de coisas para se fazer, que é um pouco disso que a Lindamar citou, que no consultório é que nós vamos observar, né? O que realmente é a melhor técnica e é o melhor direcionamento para dar. Mas existem caminhos, existem possibilidades para fazer que o futuro desse adolescente, ele tem condições de ser diferente, sim. Bom, nós não discutimos tudo, né, gente, sobre o medo, mas eu encerro com uma participação do nosso querido Fabrício Fontes, com uma perguntinha sobre um tema que nós não discutimos aqui. Numa próxima oportunidade vamos discutir. As questões amorosas, os traumas amorosos, você tem percebido isso nas suas, como é que a gente diz? Nas suas sessões, nas suas sessões de coach? Os traumas amorosos têm impedido a performance de grandes profissionais? Sim, é comum encontrarmos pessoas onde a questão emocional seja afetada por questões de relacionamento, até em virtude de ser uma forma de aprovação. O cônjuge, ele contribui com a afirmação daquela pessoa. Então, uma vez que isso não acontece, faz com que ele se sinta inferiorizado de alguma forma. Uhum. Então, voltando no que a gente conversou, é importante identificar para ele o quanto isso ainda reflete no futuro que ele quer, que é o objetivo do coach. Ele busca tratar do presente para frente, é olhar para frente, é futuro. Caso precisemos tratar alguma coisa referente ao passado que venha interferir no resultado dele, nós vamos pontualmente observar aquilo, mas não é o objetivo. Então, com isso, tendo essas questões amorosas, isso pode acontecer. Por outro lado, também tem pessoas que buscam o coach para resolver ou até mesmo buscar novos amores. Olha. Então nós temos casos, por exemplo, de pessoas que casaram-se após iniciarem o processo de coaching. Temos casos de pessoas que se conheceram em formação, se identificaram muito bem e deram continuidade a um relacionamento muito favorável para ambas as partes. Então, enfim, o processo de coaching ele serve para considerar o que realmente a pessoa busca, porque nós temos linhas executivas, mas também temos as linhas pessoais, que é o life coach, e isso faz com que as pessoas possam utilizar o coach para emagrecimento, para direcionamento de carreira, para uma relação melhor com seu cônjuge, dentro do trabalho, na família, na igreja, enfim. O que a pessoa precisa ter é um objetivo em mente, e isso é fundamental. Perfeito. Bom, não fechamos o tema, né? Nós podemos ainda fazer mais 2, 3, 4 programas, né, Paulo? Maria? Mas se a gente sempre fechasse o tema, a gente ficaria sem pauta futuramente. Eu acho que o bom verdade. do conhecimento é esse, né? É, muito bacana. Enquanto nós estamos aqui, com certeza tem pessoas pesquisando novas maneiras de tratamento. Claro, claro. Outras questões. Mas eu encerro sempre o programa com aquela tradicional perguntinha que fazemos, né? Porque tem coisas que precisam ser faladas hoje, né? Talvez são tão urgentes. Então eu pergunto à doutora Rosane Santos, nossa psicóloga especialista em psicodrama e psicoterapia do trauma, o que eu não perguntei hoje, mas que a senhora gostaria de ter respondido? Então, Paulo, nós abordamos bem. Eu acho que, por mais que ficaram, né, situações relativas ao medo, principalmente das fobias e tudo, que estão mais ligadas a situações de ansiedade, que nós não entramos, mas são coisas que também são muito comuns, são muito relevantes. E para fechar, eu acredito que o mais importante seja realmente isso, é que se você, né, ouvinte, a pessoa que está aqui buscando novos conhecimentos e novas práticas, você que está nos ouvindo, que realmente tenha, né, ou tem passado por situações assim, que busquem ajuda, que busquem recursos, que realmente procurem viver bem, né, viver com qualidade. E nós estamos à disposição. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado
por sua contribuição. Então, para deixar, né, eu tenho o meu site, que é www.rosanesantos.com.br. O telefone da clínica que eu atendo é 3259-3588. E no site e no Facebook também, doutora Rosane Santos, tem toda uma explicação do que é a psicoterapia do trauma e todas as outras ferramentas de trabalho que nós temos e que visa justamente isso, né? Proporcionar aos nossos pacientes, aos nossos ouvintes, uma melhor qualidade de vida. Sempre bem-vinda, muito obrigado pela contribuição. Doutora Lindamar Dias Pereira, psicóloga, especialista em atendimento educacional especial e formação em psicoterapia do trauma. O que eu não lhe perguntei hoje, que a senhora gostaria de ter respondido? O assunto é amplo, mas tudo aquilo que foi colocado aqui, para mim, foi uma realização. Assim, deu para responder todas as perguntas sem, aliás... Tudo aquilo que você colocou eram aquilo que eu realmente gostaria de estar colocando. E eu só gostaria de enfatizar o presente, né? Às vezes a gente fala muito do passado, mas eu gostaria de colocar para as pessoas que aquilo que a gente faz hoje é mais importante do que o que aconteceu no passado. Então, independente do que tenha acontecido, que as pessoas procurem recursos e procurem tratamentos para enfrentar qualquer medo ou qualquer ansiedade exagerada. E gostaria de dizer também que foi realmente um privilégio estar aqui. Foi tão bom quanto ouvir o programa. Tá? Muito obrigada pelo convite. Quer deixar os seus contatos? Eu vou deixar o meu telefone celular, 8539-4018. E quem quiser me procurar também no Facebook, é Lindamar Dias, na minha página. Muito obrigado. As nossas psicólogas muito simpáticas. Obrigado pela contribuição. Professional Coach, membro da Academia Brasileira de Coaching, MBA em Gestão Comercial e é graduado em Administração de Empresa, o nosso Fabrício Fontes. Foi mais um notável na mesa de hoje. O que eu não lhe perguntei, Fabrício, que você gostaria de ter falado? Bem, Paulo, nós falamos de muita coisa nesse sentido. Eu acredito que por essa linha, né, do que foi levantado aqui, o ouvinte já consiga muitos benefícios nessa busca que a gente sabe que é algo muito importante, que é conduzir, né, o tratamento, a orientação melhor em relação ao medo, como ele vai tratar isso na vida dele. Mas eu gostaria de reforçar que uma das coisas que a gente tem identificado que ajuda a combater o medo são as afirmações de objetivos que ela tem. O medo, ele não se contrapõe durante muito tempo a afirmações no sentido do objetivo, da busca que se quer. Então, o ouvinte poder parar, tirar um tempo para si, entrar num processo de meditação, nada muito profundo, mas que ele possa se perguntar: por que desse medo? O que ele me agrega? Onde eu vou chegar com isso? Se isso eu ainda tenho que realmente considerar na minha vida? E buscar entender o que ele realmente precisa fazer para atingir o objetivo dele. Quanto mais informações ele tiver sobre o que é viajar de avião, o que é que precisa ser feito para eu falar a público, como as pessoas que falam a público se comportam, ele vai conseguir reverter essa situação e contornar isso e viver, sem dúvida, muito melhor. Sempre bem-vindo, muito obrigado. Algum contato? Sim, eu gostaria de deixar os contatos da Academia Brasileira de Coaching. Agradecemos o convite de vocês, participar com os notáveis, com os doutores. Obrigado, Honório, Paulo. E, havendo o interesse, pode nos procurar no 3281-3054 ou diretamente comigo no telefone 8171-1090 ou através do meu Facebook, Fabrício Fontes. Ok, Fabrício Fontes, muito obrigado aos notáveis, até a próxima oportunidade. Obrigado, produtora Honória Ditz, muito bom tema. E eu tenho certeza que amanhã teremos mais um tema interessante no nosso já tradicional Mesa dos Notáveis. Prazer foi meu, Paulo, até amanhã, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, obrigado ouvinte pelo carinho, pela grande audiência, continue sempre conosco, até a próxima.